O projeto de reestruturação do Poder Judiciário cearense tem ocasionado bastante polêmica, principalmente no que tange à extinção de comarcas vinculadas no interior do Estado. E para analisar esse projeto, nós recebemos agora em nosso estúdio o conselheiro da Associação dos Advogados do Estado do Ceará, criador e coordenador do Parlamento da Cidadania em Fortaleza, o advogado Luiz Antônio Lima. Então, Luiz Antônio, é um prazer ter aqui em nosso estúdio. Prazer é nosso. Muito obrigado a você e ao programa Mundo Jurídico por participar aqui desta oportunidade muito importante para este debate no momento. Satisfação é nossa. Doutor Luiz Antônio, esse projeto que versa sobre a reestruturação do Poder Judiciário e que, na realidade, vai acabar extinguindo uma série de comarcas vinculadas no interior do Estado, ele foi apresentado originalmente na Assembleia Legislativa, estava tramitando e foi devolvido pelo Poder Legislativo ao Poder Judiciário. O projeto voltou a ser discutido no âmbito do Legislativo. Qual a análise que o senhor faz desse projeto? Olha, é uma análise, infelizmente, nada agradável, né? Foi com muita surpresa que nós, operadores do direito, nós que fazemos advocacia, nós que lutamos todos os dias em busca de justiça, as entidades às quais somos filiados, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação dos Advogados do Estado do Ceará, da qual eu faço parte como conselheiro, o Parlamento da Cidadania, do qual eu fui criador e coordeno atualmente, juntamente com o Almoço das Sextas, que é um encontro tradicional que nós temos aqui na advocacia com os advogados, nós estamos ainda perplexos pela forma como isso foi colocado, porque entendemos que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ele está indo na contramão da história. Esta medida é uma medida que, infelizmente, vai trazer, se for aprovada, Claro. que eu não acredito que seja aprovada, vai trazer um prejuízo enorme para a sociedade cearense, para os jurisdicionados, para os contribuintes, para a sociedade de uma forma geral, ampla, e principalmente para os operadores do direito. Note que o ideal, o que determina a lei, a Constituição do Estado do Ceará, no seu artigo 104, é que cada município seja sede de uma comarca. Verdade. Ou seja, o programa é jurídico, mas é bom que a gente explique o que é uma comarca de uma forma bem simples, porque nós sabemos da grande audiência do seu programa, tanto na TV aberta como na internet, e de uma forma bem singular, o que é uma comarca? A comarca é o juiz na cidade. Então, a lei determina que cada município deve ter um fórum, uma representação do poder judiciário em cada cidade, Nós em cada temos município. 184 municípios no estado do Ceará. Isso quer dizer que nós deveríamos ter um fórum, uma comarca em cada um desses cada municípios. município. Certo. Um fórum, uma comarca, no mínimo com um juiz, porque pode ser mais de um, Claro. com um representante do Ministério Público Estadual, com um representante da Defensoria Pública para atender Claro. aos hipossuficientes economicamente, aos necessitados, às pessoas que são pobres na forma da lei, e, consequentemente, com a advocacia para atender aqueles clientes que podem pagar a um advogado. Isto é o ideal, é o conceito da justiça atendendo o seu cidadão. Isso não é nada demais. Não. Paralelamente a isso, o que é que nós temos em cada município? Nós temos o delegado de polícia, que é o representante da polícia judiciária, os agentes da polícia civil e mais a guarnição da polícia militar. Esse conjunto é o conjunto que dá a forma de justiça, de segurança para a sociedade de cada município. E, lamentavelmente, o Tribunal de Justiça surpreende
toda a sociedade. Inclusive o projeto, me parece que foi apresentado sem muita discussão. Não chamou os principais atores interessados, como os advogados, o próprio cidadão, não é verdade? Faltou chamar a OAB, faltou chamar entidades representativas da sociedade civil para discussão do projeto. O que não foi feito, e mesmo que fosse, ainda fica uma coisa desconfortável. É verdade. Porque o que nós entendemos no momento, o que nós estamos vendo aí, o próprio Conselho Nacional de Justiça é querendo implementar mecanismos para que a justiça funcione de forma célere, para que a justiça a cada dia possa atender a quem dela necessita, aos jurisdicionados. E vem o Tribunal de Justiça com esse projeto, tentando justificar com números que a comarca tal, a comarca Y ou Z, tem poucos processos, por isso ela deve ser fechada, ser remanejada. Que não justifica. Coisa que não justifica, porque, inclusive, se uma comarca tem poucos processos, é preciso que se verifique o porquê desses poucos processos. Às vezes a comarca tem poucos processos porque não tem juiz. Verdade. E porque, infelizmente, em algumas situações, mesmo tendo juiz, falta algo que é de fundamental importância, que é a celeridade no andamento dos processos. Doutor Luiz Antônio, na prática, o que representará a extinção de comarcas vinculadas no interior do Estado para o jurisdicionado e também para a advocacia? Eu gostaria que o senhor respondesse essa pergunta logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o advogado Luiz Antônio Lima, que está falando sobre o projeto do Poder Judiciário cearense de extinção de comarcas. Doutor Luiz Antônio, no bloco anterior, a pergunta que ficou no ar foi sobre o que na prática representa a extinção de comarcas para o jurisdicionado e para o advogado. Bem, na prática, isso representa mais ou menos o seguinte. Significa dizer que em uma cidade como Mulungu, que nós estivemos lá na semana passada, no almoço das sextas, com os advogados que nós fazemos e estamos indo para o interior, já fomos a Sobral, fomos a Aracati, fomos a Quixadá. O senhor está visitando as comarcas, conversando com os advogados. Com a advocacia, sendo recebido pelos prefeitos, pelos vereadores, para que eles conversem com os deputados e não permitam a aprovação dessa matéria. Mas no sentido de sensibilizá-los, né, para evitar a aprovação exatamente, dessa matéria. Porque o que é que acontece? Respondendo objetivamente à pergunta do nobre colega. Município de Mulungu, vamos supor, se extingue a comarca. Então, as pessoas que utilizam os serviços da justiça naquele município não vai mais existir. Vão ter que se deslocar para outra comarca. Para outra comarca, para uma comarca vizinha. Isso, em primeiro lugar, é preciso que se entenda que gera uma sensação de insegurança muito grande para a coletividade. Outro dia, só abrindo um parênteses para concluir a resposta, eu escutava uma reportagem na mídia nacional sobre os assaltos a bancos aqui nas cidades do interior de Fortaleza, onde os bandidos chegam e explodem os caixas eletrônicos. Então eu via nesta entrevista que por conta destes assaltos, os bancos estão fechando e o movimento do comércio está diminuindo em torno de 50% nestes municípios
que estão sendo vitimados pelas quadrilhas que assaltam os bancos. Certo. Então, veja bem, os bancos estão saindo das cidades e vai sair também o poder judiciário de alguma dessas cidades. Então você imagina a sensação de insegurança, de impotência para esses municípios. E respondendo objetivamente à pergunta do meu nobre colega, também advogado, o que isto vai representar é o aumento do sofrimento da população. Vai significar mais ou menos o seguinte: o objetivo da justiça é trazer a paz social, é o equilíbrio para a relação das pessoas. Então, mediante agora um problema entre vizinhos, você não vai mais recorrer à justiça, porque para fazer isso você vai ter que se deslocar para um outro município. E muitas vezes essas pessoas têm até dificuldade de se locomover. Dificuldades em se locomover. Um processo... Porque não tem recurso, não tem... Não tem recurso, dependem de transporte público, de transporte de outras pessoas. Não tem sequer condições de pagar para fazer essa locomoção. Verdade. Isso significa dizer que as pessoas vão deixar de percorrer, de perseguir os seus direitos e, consequentemente, para algumas pessoas que em alguns momentos agem à margem da lei, vai ficar uma situação confortável para elas, né? Eu vou brigar com o meu vizinho por qualquer motivo, porque ele não vai ter a justiça aqui para solucionar um conflito. Isso significaria, então, a inviabilização da concretização do princípio do acesso à justiça? Isso é fechar as portas da justiça para o cidadão. Isto, infelizmente, é rasgar a Constituição Federal. Isto é rasgar a Constituição Estadual. Isso é ir contra as normas do próprio Conselho Nacional de Justiça. Isto é fechar as portas da justiça para o cidadão. Outro dia, nós estávamos em uma audiência pública na Assembleia, que nós estamos atentos a essa questão, acompanhando todos esses passos, e um dos deputados que já se posiciona contra isso aí, porque são vários que estão se posicionando contra este projeto do tribunal, porque o tribunal manda o projeto para a Assembleia. A Assembleia que vai ter que decidir isso, os deputados. Então, como é que um deputado vai aprovar que se feche as portas da justiça em vários municípios do estado do Ceará e depois ele irá bater nas portas dos eleitores? É verdade. Atrás de voto, atrás de se eleger. Então, os deputados hoje no estado do Ceará, eles estão com, digamos assim, no dito popular, com a sua vênia, com a batata muito quente nas mãos. E nós fomos a alguns dos gabinetes dos deputados, eu juntamente com o doutor Mardônio Almeida, nosso colega advogado, militante na comarca do Maracanaú, que conhece muito bem o interior, que nos acompanha nos nossos almoços, e eu cheguei a gravar alguns vídeos com alguns deputados e deputadas e colocamos em nossas redes sociais. Todos que nós conversamos se posicionaram contra. E em uma das audiências públicas que nós fomos para discutir esse assunto, teve um deputado contra o projeto que fez a seguinte comparação. Ele abriu aspas e falou: vejam os senhores, com todo respeito à justiça, quando você fecha uma bodega no interior, você já causa um grande prejuízo para aquela sociedade. Agora imagine, os senhores, você fechar o poder judiciário de uma cidade. Então, Everton, lamentavelmente, é uma medida, um projeto muito que vai trazer que traz muitos prejuízos para a sociedade, porque nestes momentos de evolução tecnológica, a gente está aqui e não deixa de falar em internet, em redes sociais, telefone celular, você está aí com notebook. Então nós estamos vivendo no mundo buscando alternativas de melhoras em todos os segmentos. Então é completamente
inexplicável o Tribunal de Justiça pensar não em expandir mais a justiça, É um retrocesso. mas em fechar as portas do Poder Judiciário para o cidadão. Doutor Luiz Antônio, o tempo realmente voou. Infelizmente, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e faz votos de que a categoria consiga vencer mais essa batalha, né, em nome de uma boa prestação jurisdicional, e abre agora o espaço para as suas considerações finais. Meu nobre colega, as minhas considerações finais aqui é no sentido de dizer que os ilustres representantes da magistratura cearense de segundo piso do Tribunal de Justiça, eles estão aí cumprindo as suas funções, as suas respeitáveis funções, mas de forma passageira. Eu faço um alerta e um pedido aos senhores. Não deixem a marca negativa de fechar com marca na gestão dos senhores. Isso será muito danoso para toda a população do estado do Ceará. Obrigado. Muito obrigado.